Consolidação das leis do trabalho. Paramos no artigo 551. Todas as operações de ordem financeira e patrimonial serão evidenciadas pelos registros contábeis das entidades sindicais, executados sob a responsabilidade de contabilista legalmente habilitado em conformidade com o plano de contas e as instruções baixadas pelo Ministério do Trabalho. Parágrafo 1. A escrituração contábil a que se refere este artigo será baseada em documentos de receita e despesa que ficarão arquivados nos serviços de contabilidade à disposição dos órgãos responsáveis pelo acompanhamento administrativo e da fiscalização financeira da própria entidade, ou do controle que poderá ser exercido pelos órgãos da União em face da legislação específica. Parágrafo 2. Os documentos comprobatórios dos atos de receita e despesa a que se refere o parágrafo anterior poderão ser incinerados após decorridos 5 anos da data de quitação das contas pelos órgãos competentes. Parágrafo 3. É obrigatório o uso do livro diário encadernado como folhas seguida e tipograficamente numeradas para a escrituração pelo método das partidas dobradas, diretamente ou por reprodução dos atos ou operações que modifiquem ou venham a modificar a situação patrimonial da entidade, o qual conterá, respectivamente, na primeira e na última página, os termos de abertura e de encerramento. Parágrafo 4. A entidade sindical que se utilizar de sistema mecânico ou eletrônico para a sua escrituração contábil poderá substituir o diário e os livros facultativos ou auxiliares por fichas ou formulários contínuos, cujos lançamentos deverão satisfazer a todos os requisitos e normas de escrituração exigidos com relação aos livros mercantis, inclusive no que respeita a termos de abertura e de encerramento e numeração sequencial e tipográfica. Parágrafo 5. Na escrituração por processos de fichas ou formulários contínuos, a entidade adotará livro próprio para a inscrição do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício, o qual conterá os mesmos requisitos exigidos para os livros de escrituração. Parágrafo 6. Os livros e fichas ou formulários contínuos serão obrigatoriamente submetidos a registro e autenticação das delegacias regionais do trabalho localizadas na base territorial da entidade. Parágrafo 7. As entidades sindicais manterão registro específico dos bens de qualquer natureza de sua propriedade em livros ou fichas próprias que atenderão às mesmas formalidades exigidas para a livro diário, inclusive no que se refere ao registro e autenticação da Delegacia Regional do Trabalho local. Parágrafo 8. As contas dos administradores das entidades sindicais serão aprovadas em escrutínio secreto pelas respectivas Assembleias Gerais ou Conselhos de Representantes, com prévio parecer do Conselho Fiscal, cabendo ao Ministro do Trabalho estabelecer prazos e procedimentos para sua elaboração e destinação. Artigo 552. Os atos que importem em malversação ou dilapidação do patrimônio das associações ou entidades sindicais ficam equiparados ao crime de peculato, julgado e punido na conformidade da legislação penal. Seção 8. Das penalidades. Artigo 553. As infrações ao disposto neste capítulo serão punidas, segundo o seu caráter e a sua gravidade, com as seguintes penalidades. A linha A, multa de 100 cruzeiros e 5.000 cruzeiros, dobrada na reincidência. A linha B, suspensão de diretores por prazo não superior a 30 dias. A linha C, destituição de diretores ou de membros do conselho. A linha D, fechamento de sindicato, federação ou confederação por prazo nunca superior a 6 meses. A linha E, cassação da carta de reconhecimento. A linha F, multa de 1/30 do salário mínimo regional aplicável ao associado que deixar de cumprir sem causa justificada o disposto no parágrafo único do artigo 529. Parágrafo 1. A imposição de penalidades
aos administradores não exclui a aplicação das que este artigo prevê para a associação. Parágrafo 2. Poderá o ministro do Trabalho e Previdência Social determinar o afastamento preventivo de cargo ou representação sindicais de seus exercentes, com fundamento em elementos constantes de denúncia formalizada que constituam indício veemente ou início de prova bastante do fato e da autoria denunciados. Artigo 554. Destituída a administração, na hipótese da linha C do artigo anterior, o ministro do Trabalho, Indústria e Comércio nomeará um delegado para dirigir a associação e proceder, dentro do prazo de 90 dias, em Assembleia Geral por ele convocada e presidida, a eleição dos novos diretores e membros do Conselho Fiscal. Artigo 555. A pena de cassação da carta de reconhecimento será imposta à entidade sindical. A linha A, que deixar de satisfazer as condições de constituição e funcionamento estabelecidas nesta lei. A linha B, que se recusar ao cumprimento de ato do Presidente da República no uso da faculdade conferida pelo artigo 536. A linha C, que criar obstáculos à execução da política econômica adotada pelo governo. Artigo 556. A cassação da carta de reconhecimento da entidade sindical não importará no cancelamento de seu registro, nem, consequentemente, a sua dissolução, que se processará de acordo com as disposições da lei que regulam a dissolução das associações civis. Parágrafo único. No caso de dissolução por se achar a associação incursa nas leis que definem crimes contra a personalidade internacional, a estrutura e a segurança do Estado e a ordem política e social, os seus bens, pagas as dívidas decorrentes das suas responsabilidades, serão incorporados ao patrimônio da União e aplicados em obras de assistência social. Artigo 557. As penalidades de que trata o artigo 553 serão impostas. A linha A. As das alíneas A e B, pelo Diretor-Geral do Departamento Nacional do Trabalho, com recurso para o Ministro de Estado, redação restabelecida pelo Decreto 8987, a linha A, de 1946. A linha B. As demais, pelo Ministro de Estado. Parágrafo 1. Quando se trata de associações de grau superior, as penalidades serão impostas pelo Ministro de Estado, salvo se a pena for de cassação da carta de reconhecimento de confederação, caso em que a pena será imposta pelo Presidente da República. Parágrafo 2. Nenhuma pena será imposta sem que seja assegurada defesa ao acusado. Seção 9. Disposições gerais. Artigo 558. São obrigadas ao registro todas as associações profissionais constituídas por atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas, de acordo com o artigo 511 e na conformidade do quadro de atividades e profissões a que alude o capítulo 2 deste título. As associações profissionais registradas nos termos deste artigo poderão representar perante as autoridades administrativas e judiciárias os interesses individuais dos associados relativos à sua atividade ou profissão, sendo-lhes também extensivas as prerrogativas contidas na alínea D e no parágrafo único do artigo 513. Parágrafo 1. O registro a que se refere o presente artigo competirá às delegacias regionais do Ministério do Trabalho e Previdência Social ou às repartições autorizadas em virtude da lei. Parágrafo 2. O registro das associações far-se-á mediante requerimento, acompanhado da cópia autêntica dos estatutos e da declaração do número de associados, do patrimônio e dos serviços sociais organizados. Parágrafo 3. As alterações dos estatutos das associações profissionais não entrarão em vigor sem a aprovação da autoridade que houver concedido o respectivo registro. Artigo 559. O Presidente da República, excepcionalmente e mediante proposta do Ministro do Trabalho, fundada em razões de utilidade pública, poderá conceder por decreto às associações civis constituídas para a defesa e coordenação de interesses econômicos e profissionais
e não obrigadas ao registro previsto no artigo anterior, a prerrogativa da linha D do artigo 513 deste capítulo. Artigo 560. Não se reputará transmissão de bens para efeitos fiscais a incorporação do patrimônio de uma associação profissional ao da entidade sindical ou das entidades aludidas entre si. Artigo 561. A denominação sindicato é privativa das associações profissionais de primeiro grau reconhecidas na forma desta lei. Artigo 562. As expressões federação e confederação, seguidas da designação de uma atividade econômica ou profissional, constituem denominações privativas das entidades sindicais de grau superior. Artigo 564. As entidades sindicais, sendo-lhes peculiar e essencial a atribuição representativa e coordenadora das correspondentes categorias ou profissões, é vedado direta e indiretamente o exercício de atividade econômica. Artigo 565. As entidades sindicais reconhecidas nos termos desta lei não poderão filiar-se a organizações internacionais nem com elas manter relações sem prévia licença concedida por decreto do Presidente da República. Artigo 566. Não podem sindicalizar-se os servidores do Estado e os das instituições paraestatais. Parágrafo único. Excluem-se da proibição constante deste artigo os empregados das sociedades de economia mista, da Caixa Econômica Federal e das fundações criadas ou mantidas pelo Poder Público da União, dos Estados e Municípios. Capítulo 2. Do enquadramento sindical. Artigo 570. Os sindicatos constituir-se-ão normalmente por categorias econômicas ou profissionais específicas, na conformidade da discriminação do quadro das atividades e profissões a que se refere o artigo 577 ou, segundo as subdivisões que, sob proposta da Comissão do Enquadramento Sindical, de que trata o artigo 576, forem criadas pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. Parágrafo único. Quando os exercentes de quaisquer atividades ou profissões se constituírem, seja pelo número reduzido, seja pela natureza mesma dessas atividades ou profissões, seja pelas afinidades existentes entre elas, em condições tais que não se possam sindicalizar eficientemente pelo critério de especificidade de categoria, é-lhes permitido sindicalizar-se pelo critério de categorias similares ou conexas, entendendo-se como tais as que se acham compreendidas nos limites de cada grupo constante do quadro de atividades e profissões. Artigo 571. Qualquer das atividades ou profissões concentradas na forma do parágrafo único do artigo anterior poderá dissociar-se do sindicato principal, formando um sindicato específico, desde que o novo sindicato, a juízo da Comissão do Enquadramento Sindical, ofereça a possibilidade de vida associativa regular e de ação sindical eficiente. Artigo 572. Os sindicatos que se constituírem por categorias similares ou conexas, nos termos do parágrafo único do artigo 570, adotarão denominação em que fiquem, tanto como possível, explicitamente mencionadas as atividades ou profissões concentradas, de conformidade com o quadro das atividades e profissões, ou, se se tratar de subdivisões, de acordo com o que determinar a Comissão do Enquadramento Sindical. Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese do artigo anterior, o sindicato principal terá a denominação alterada, eliminando-se-lhe a designação relativa à atividade ou profissão dissociada. Artigo 573. O agrupamento dos sindicatos em federações obedecerá às mesmas regras que as estabelecidas neste capítulo para o agrupamento das atividades e profissões em sindicatos. Parágrafo único. As federações de sindicatos de profissões liberais poderão ser organizadas independentemente do grupo básico da confederação, sempre que as respectivas profissões se acharem submetidas por disposições de lei a um único regulamento. Artigo 574. Dentro da mesma base territorial,
As empresas industriais do tipo artesanal poderão constituir entidades sindicais de primeiro e segundo graus, distintas das associações sindicais das empresas congêneres de tipo diferente. Parágrafo único. Compete à Comissão de Enquadramento Sindical definir de modo genérico, com a aprovação do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, a dimensão e os demais característicos das empresas industriais de tipo artesanal. Artigo 575. O quadro de atividades e profissões será revisto de 2 em 2 anos por proposta da Comissão do Enquadramento Sindical para o fim de ajustá-lo às condições da estrutura econômica e profissional do país. Parágrafo 1. Antes de proceder à revisão do quadro, a comissão deverá solicitar sugestões às entidades sindicais e às associações profissionais. Parágrafo 2. A proposta de revisão será submetida à aprovação do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. Artigo 576. A Comissão do Enquadramento Sindical será constituída pelo Diretor-Geral do Departamento Nacional do Trabalho, que a presidirá, e pelos seguintes membros. Inciso 1. 2 representantes do Departamento Nacional do Trabalho. Inciso 2. 1 representante do Departamento Nacional de Mão de Obra. Inciso 3. 1 representante do Instituto Nacional de Tecnologia do Ministério da Indústria e do Comércio. Inciso 4. 1 representante do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária do Ministério da Agricultura. Inciso 5. 1 representante do Ministério dos Transportes. Inciso 6. 2 representantes das categorias econômicas e pela Lei 5819, de 6 de novembro de 72. E inciso 7. 2 representantes das categorias profissionais. Parágrafo 1. Os membros da CES serão designados pelo Ministro do Trabalho e Previdência Social mediante, alínea A, indicação dos titulares das pastas quanto aos representantes dos outros ministérios. Alínea B, indicação do respectivo diretor-geral quanto ao DNMO. Alínea C, eleição pelas respectivas confederações em conjunto quanto aos representantes das categorias econômicas e profissionais, de acordo com as instruções que forem expedidas pelo Ministro do Trabalho e Previdência Social. Parágrafo 2. Cada membro terá um suplente designado juntamente com o titular. Parágrafo 3. Será de 3 anos o mandato dos representantes das categorias econômica e profissional. Parágrafo 4. Os integrantes da comissão perceberão a gratificação de presença que for estabelecida por decreto executivo. Parágrafo 5. Em suas faltas ou impedimentos, o diretor-geral do DNT será substituído na presidência pelo diretor substituto do departamento ou pelo representante deste na comissão, nesta ordem. Parágrafo 6. Além das atribuições fixadas no presente capítulo e concernentes ao enquadramento sindical, individual ou coletivo e a classificação das atividades e profissões, competirá também a CES resolver com recurso para o Ministro do Trabalho e Previdência Social todas as dúvidas e controvérsias concernentes à organização sindical. Artigo 577. O quadro de atividades e profissões em vigor fixará o plano básico do enquadramento sindical.